e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Pensa que o Apocalipse demonstra uma tragédia? Pois não. Olha, perceba, Apocalipse 21, verso 4. Ele, o próprio Cristo, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, nem lágrimas, nem morte. Bom, se nós pensarmos nisso, como podemos imaginar então aquelas pessoas que creem na existência de espíritos que vagam e que depois estarão num tormento eterno, num inferno ardente, queimando para sempre? Ah, como não ter lágrimas se eu posso ver alguns dos meus queridos ardendo no fogo do inferno? É lógico que essa figuração é um momento, é um juízo para um momento exato. Há o fim dos maus e há também a recompensa dos bons. É o juízo de Deus. Nós não podemos pensar que o tormento eterno seja algo como justiça. Pelo contrário, não terminaria nunca com o mal nem com os maus. Apenas os segregaria a um determinado local e os traria um tormento, alguma tortura, uma forma de punição muito maior do que aquilo que foi praticado. Numa vida de 60, 80, 100 anos de vida, uma pessoa pagaria para o resto da eternidade? É lógico que Deus não faria uma injustiça. Pelo contrário, a sua justiça é dar aos bons o paraíso, a recompensa, e aqueles que não se sentirem bem no paraíso, então lhes dará o descanso, tornarão ao pó da terra. Porque ele disse, não tome do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Ou seja, o pecado traz a morte. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo. Se o salário do pecado é a morte, todos pecamos. Aqueles que não forem salvos por Jesus estão na consequência natural de viver sem Deus. Porque não seriam felizes nos céus. Muitas vezes vemos piadistas falando de um céu com nuvens e arpistas vivendo uma vida sem sentido. Mas a nossa vida é uma vida com Deus. É diferente disso que as pessoas imaginam. Viver sem pecado não quer dizer viver sem qualquer atitude, sem qualquer graça. O universo nunca seria totalmente perfeito, nem tampouco restaurado à imagem e semelhança de Deus, se houvesse tormento eterno. Bom, alguns versos da Bíblia que trazem essa preciosa promessa para nós. Isaías capítulo 25, verso 8. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Ah, hoje crentes, hoje dizem aqueles carolas, aqueles cristãos, aqueles que são fundamentalistas, acreditam na Bíblia, mas eu acredito porque ela me traz uma rica promessa. Não mais morte. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre, porque ele é o Senhor da vida, ele que fez todas as coisas. E disse, não coma do fruto proibido, não peque, porque no dia que fizer isso morrerás. Mas ele não fez o homem para morrer, antes para viver eternamente, e para viver no paraíso, na companhia do próprio Deus que os visitava, sempre na viração do dia, conforme está em Gênesis. Bom, Apocalipse, capítulo 7, 17, diz, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso me faz lembrar a oração do Pai Nosso, me guia a águas tranquilas e a pastos verdejantes. O próprio Jesus repetia essa oração, ensinou-nos a oração do Pai Nosso, que dá essa mesma promessa, viver junto a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 até o 5, o contexto daquele textinho que nós lemos no início. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia.
Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. O próprio Deus viverá conosco. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Ele mesmo, Jesus, disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Nessas palavras de Jesus retumbam, estão ecoando aqui no verso de Apocalipse, capítulo 21, versos 5. E depois no verso 6, disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Filho de Deus novamente, conforme ele nos fez a sua imagem e semelhança. Seremos outra vez reconhecidos como filhos do Criador diante do universo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 e 55. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu agulhão? A morte foi lançada no fogo junto com o demônio e junto com os seguidores do demônio, aqueles que desatendem as palavras de Deus, que não vivem conforme a sua vontade. E veja que Jesus disse: fardo leve, jugo suave. As suas leis são agradáveis e doces, é o que diz o salmista. Elas trazem um cerco de proteção e uma paz idílica. Devolve-nos o Éden com os mandamentos. E temos também Isaías capítulo 65, versos 17. Pois vejam, criei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Portanto, aquilo que passou, passou. A morte morreu e você sobreviveu pela palavra, pelo poder de Deus. E ainda que morra, disse Jesus, viverá. Você crê nisso? Jesus disse: você crê nisso? Creio, sim, fortalece nossa fé, é a oração que tenho para mim e para você. E agora mesmo vamos orar ao nosso Deus. Antes, porém, siga, curta e compartilhe esse programa para que esse mundo possa conhecer das palavras de Deus. Oremos então. Pai amado, estamos diante de Ti com a palavra aberta, desejando saber mais daquilo que o Senhor tem para nós, das preciosas promessas de uma vida maravilhosa. O Senhor trouxe essa vida para nós através da sua morte na cruz, mas ressuscitou e foi preparar-vos no lugar. Então abençoa todos que estão assistindo e leva-nos, conduz-nos em segurança nos Teus passos, em nome de Jesus. Amém. Ei, você que está aí assistindo, você, Lucimar, você que está aí assistindo e desejando coisas boas, também para você desejo, e compartilhe muito, vê e entende, hashtag vê e entende, a sua mídia preferida vai aparecer e você vai elevar a seu coração as hostes celestes. Deus te abençoe muito, graça e paz.